Bom dia, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos falar do Apocalipse. Hoje Deus botou isso no nosso coração, falar do Apocalipse. Nós vamos falar do Apocalipse, da vinda de Cristo nessa terra, e do Apocalipse que está se cumprindo hoje nessa terra diante dos olhos de toda a nação cristã. Deus abriu os olhos de todos os cristãos, abriu os ouvidos dele, abriu o entendimento dele, para ele ver tudo que está acontecendo nessa terra, que eles vão ser juiz lá no céu, os cristãos. Então Deus, para eu julgar alguém, eu tenho que ver o coração. Hoje, os cristãos são da mente e coração. Tudo que sai do coração vem para a mente, tudo que sai do coração vem para a mente, tudo que sai do coração vem para a mente, tudo que sai do coração vem para a mente. Hoje os cristãos, eles foram abertos para ver o coração das pessoas. Está vendo os pensamentos? Não, está vendo o coração das pessoas. Tudo que sai do coração vem para a mente. Pega a visão aqui do Apocalipse, que você vai saber que tudo que está acontecendo nessa terra já foi revelado por Jesus e pelo Pai dele. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração, na nossa mente, no nosso subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro, que as palavras saem com som, com poder de curar, de libertar e salvar. Pega aqui, ó. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, cristãos. A revelação de Jesus Cristo, vírgula, a qual Deus deu, vírgula, a qual Deus lhe deu, me perdoe, vírgula, para mostrar aos servos as coisas que breve deve acontecer, ponto e vírgula. Pelo que enviou e notificou ao servo João, a qual testificou da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, vírgula, e tudo o que tinha visto do Pai e ouvido, Jesus. Bem-aventurado o que ler, e os que ouvem a palavra dessas profecias, e guarda essas coisas que está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 7, por favor. Eu estou no Apocalipse 1, versículo 2 e 3. Agora eu vou para o Apocalipse 1, versículo 7. Eis que ele vem como nuvem, todos os olhos verá. É o Pai de Jesus, todos vão ver o Pai do Senhor Jesus nessa terra. Jesus revelando e o Pai dele. Para João. Eis que Deus revelou para Jesus, Jesus revelou para João. O Pai revelou para o Filho, que é Deus, que é Jesus, e Jesus revelou para João, que ia acontecer nessa terra. Eis que ele vem como nuvem. Apocalipse 1, versículo 7. Todos os olhos o verão, até mesmo que transpassaram, toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio. Eu sou o alfa, o ômega, vírgula, o princípio e o fim, vírgula. Diz o Senhor Deus, vírgula, que é, vírgula, o que era e o que há de vir um Todo-Poderoso. Deus vai vir para a terra. Os seus cabelos, Apocalipse 1, versículo 14, e os seus cabelos é branco como a neve, e os olhos como a chama de fogo. Os olhos de Deus é como a chama de fogo. Deus, ele vai vir para a terra governar o mundo. E Deus falou para falar para as igrejas, no Apocalipse 1, versículo 11, e dizia, eu sou o alfa, o ômega, o princípio. O primeiro e o derradeiro. O que vê, escreve no livro, que é a Bíblia. Envia as 7 igrejas que está na Ásia, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E vi para ver o que falava comigo. E vi 7 anjos, me perdoe, 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa comprida, e um cinto no peito de ouro. Na sua cabeça o cabelo era branco como a lã, como a neve, e seus olhos como a chama de fogo, o Espírito Santo. Ele vai vir, todos os olhos vai ver ele, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 7, Jesus revelando para João, que o Pai dele revelou, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos servos as coisas que breve devem acontecer. Eis que ele vem como nuvem, todos os olhos verá. Até a minha que trespassaram. Apocalipse 1, versículo 7. Toda a tribo da terra se lamentarão sobre eu sou alvo, o princípio diz o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Todos os olhos vai ver o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que ele vai vir para a terra governar o mundo. O Pai do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 4, 8, é uma promessa. E os 4 animais são 4 anjos. E tinha de pé 6 asas. Só o anjo que tem asa. E ao redor por dentro cheio de óleo, não tendo descanso nem dia nem noite, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. O Espírito Santo vai vir para a terra governar o mundo. Apocalipse 4, versículo 8. Não vai haver mais salvação nessa terra. Para ninguém. Porque é ele que salva. O Espírito Santo, Pai de Jesus, vai se encarnar no corpo. Já está no corpo já.
e todos os olhos estão vendo ele e ouvindo ele. Você só pode ouvir duas vozes, a voz do diabo e a voz do grandão da Galileia, do homem de branco. Hoje você está ouvindo a minha voz e você não sabe quem sou eu. Mas eu sou uma benção, mas você não sabe quem sou eu. Meus olhos é os seus olhos, mas você não sabe quem sou eu. Meu ouvido é o seu ouvido. Pelo meu ouvido toda a nação me ouve. As minhas vestes, a minha roupa representa eu. Tudo que eu como, as pessoas sentem gosto salgado, doce, quente, frio. Tudo que eu sinto, mas as pessoas não sabem quem sou eu. Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 animais, cada um tinha de pé 6 asas. E ao redor, por dentro, cheio de óleo, não tendo descanso nem dia, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. O Espírito Santo vai vir para a terra, governar a terra. Apocalipse 11, versículo 15, até o versículo 18 e 19. A 7ª trombeta, o Espírito Santo vai vir para a terra governar o mundo. E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu uma grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, vírgula, e ele reinará para todo sempre. E a 7ª trombeta, Apocalipse 11, versículo 15, e o 7º anjo tocou a trombeta, vírgula, e houve no céu uma grande voz, vírgula, e houve no céu uma grande voz, vírgula, e dizendo, ponto e vírgula, os reinos do mundo, que é a terra, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre na terra, governar o mundo, a terra. Deus vai vir governar o mundo. E os 24 anciãos são 24 líderes cristãos, que são 24 igrejas diferentes. Deus botou para tentar salvar o máximo de nação. E os 24 anciãos, 24 líderes que estavam sentados sobre o trono, diante de Deus, prostrou e adorou a Deus, dizendo: graça te damos. Apocalipse 11, versículo 17. Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, vírgula, Deus Todo-Poderoso, que é, vírgula, que era, vírgula, que há de vir, vírgula, que há de vir, vírgula, que há de vir, V-I-R, tomaste o grande poder e passaste a reinar. Irarão-se a nação e veio a ira da nação, num tempo determinado que seja julgado, e o tempo de dar os galardão, os profetas, os servos, os santos, e os que temem ao seu nome, pequenos e grandes, tempos de destruir o que destrói a terra, Satanás. E abriu-se um templo de Deus, vírgula, e a arca da aliança foi vista dentro do templo, ponto e vírgula, e houve relâmpago, voz de trovões e terremoto e sairavado. Dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Apocalipse 11, versículo 17. E o 7º anjo tocou a trombeta e houve grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Deus vai vir governar o mundo, a terra. Todos os olhos vai ver o Pai do Senhor Jesus Cristo na terra. O Pai do Senhor Jesus vai vir governar o mundo. A nação vai se irar contra ele para tentar matar ele, liderado pelo anticristo, que é Satanás, que é a besta. Apocalipse 19, versículo 19. Apocalipse 19, versículo 11. A vitória de Cristo. Começa na vitória de Cristo. Apocalipse 19, versículo... A vitória de Cristo. Aí já fala a Bíblia toda. E viu o céu aberto, eis que o cavalo branco que estava sentado sobre ele chamava Fiel, Verdadeiro, pelejava e julgava injustiça, e os olhos como uma chama de fogo. Na sua cabeça tinha muitos diademas e um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E da sua boca sai uma espada aguda para ferir a nação. Ele vai pregar o evangélico nessa terra. E da sua boca sai uma espada aguda, que a espada é a Bíblia, para ferir a nação. Ele regerá com cedro de ferro, com vara de ferro, que diga. Ele regerá com vara de ferro. Ele mesmo pisará o lagar, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo vai pregar. O Espírito Santo, que é o Pai de Jesus, vai pregar o evangelho, que todos os olhos vai ver ele pregando o evangelho pelo ouvido dele. Porque ele vai abrir os ouvidos dos seres humanos e os olhos do ser humano para ouvir ele e para ver ele. E no manto da sua coxa, Apocalipse 19, versículo 16, no manto da sua coxa, a calça dele. Ele vai jogar no mar, vai jogar dentro das igrejas. E no manto da sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E no manto da sua coxa tem um nome escrito Rei é Deus. Senhor dos Senhores, vai ter o nome dele, do Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir para a terra governar o mundo e vai pelejar contra os falsos profetas. Apocalipse 19, versículo 15. E da sua boca sai uma espada aguda para ferir a nação. Ele regerá com vara de ferro. Ele mesmo pisará o lagar, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto da sua coxa é a roupa dele que ele vai jogar no mar de Mangaratiba, da Ilha Grande, de Angras do Rei.
Rei dos reis, Senhor do Senhor. Vi a besta, que é Satanás, e os reis da terra e seu exército reunido para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o seu cavalo e seu exército. Vi a besta e os reis da terra e seu exército reunido para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o seu cavalo e seu exército. Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 7. Satanás é solto e vencido para sempre. Acabando os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar uma batalha. Subirão a largura da terra, no arraial do santo, e desceu o fogo do céu e o devorou. E o diabo que enganava será lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e os falsos profetas. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Satanás é solto e vencido. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar uma batalha. Satanás é solto e vencido. Acabando os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar uma batalha. Apocalipse 20, versículo 7 e 8. Acabando os 1000 anos, estamos em 2026, estamos em 2026. Acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar, mentir para a nação, as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, tanto de demônio que foi expulso, para juntar uma batalha. Subirão a largura da terra, no arraial do santo, na cidade amada. E desceu a cidade amada de Deus. E desceu o fogo dos céus. Quem vai descer é Deus. Deus é o fogo consumidor. E o devorou. E o diabo que enganava será lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de noite serão atormentados para uma cidade santa, o novo céu, a nova terra. E viu uma cidade santa, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém. Uma cidade santa. Vi um novo céu, uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, versículo 1 e 2. E o mar já não existe. Eu, João, vi uma santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma noiva ao encontro do marido. Eu, João, vi uma santa cidade, a nova Jerusalém, uma cidade santa, que descia do céu, que de Deus descia do céu, preparada como uma noiva ao seu marido. Deus vai transformar a terra como vai transformar você. Transformou os seus olhos para ver Ele. Abriu os seus olhos para ver Ele. Abriu os seus ouvidos para ouvir Ele. Transformou você. Apocalipse 22, versículo 3, 4 e 5. Apocalipse 22, versículo 3, 4 e 5. E nunca mais vai haver maldição na terra. Contra alguém vai haver maldição, ponto e vírgula. Nela é terra. Estará o trono de Deus. Deus vai fazer o trono dele na terra. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, vírgula. E os seus servos servirão. E os seus servos servirão. Verão o seu rosto, vírgula. Verão o seu rosto, vírgula. Na sua testa estará o seu nome. Verão o seu rosto, vírgula. E na sua testa está o seu nome. Os servos que tiverem vivo depois de 1000 anos vai ver Deus. Apocalipse 22. Na batalha contra a nação. Os servos que tiverem vivo depois de 1000 anos. Quando acabar os 1000 anos vai ver Deus nessa terra. Apocalipse 20, versículo 7. Vai ver Deus nessa terra face a face. O rosto de Deus. Do Pai do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. Apocalipse 4, versículo 8. Ele vai vir governar o mundo. Apocalipse 22, e nunca mais vai haver maldição contra alguém. Nela é na terra, estará o trono de Deus. Deus vai destruir os tronos de Satanás. Onde está Satanás é o trono de Deus. Vai ser o trono de Deus da vida. Vai sair o trono da morte. E do Cordeiro, os seus servos servirão. Os seus servos servirão. Os seus servos servirão que estiverem vivos depois de 1000 anos. Estamos em 2026. Estamos em 2026. Acabou os 1000 anos. Acabou os 1000 anos. Verão o seu rosto. Verão o seu rosto. Na testa está o seu nome. Não haverá mais noite. Que o rosto dele vai brilhar mais do que a noite, vírgula. E não necessitarão de lâmpada, de lâmpada, nem da luz do sol, vírgula. Porque o Senhor Deus ilumina. Porque o Senhor Deus ilumina. E reinará, porque o Senhor Deus ilumina, ponto e vírgula. Porque o Senhor Deus ilumina no rosto dos servos que tiverem depois de 1000 anos. O rosto dele, a testa dele, reinará para todo sempre. Apocalipse 22. Que Deus abençoe vocês, um influenciador. E disse essas palavras são fiéis e verdadeiros. O Senhor do Santo Profeta enviou um anjo para mostrar aos servos as coisas que breve devem acontecer. Que Deus abençoe vocês. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo Santo, o baiano. Que Deus abençoe.